Porque para muitos evangélicos hoje, uma vida de privação, de sofrimento, de angústia, de dificuldade, de dor, é uma prova de que nós estamos ou em pecado, ou que Deus não gosta de nós. Porque se você for de Deus, e Deus amar você, e se tiver tudo bem entre você e Deus, você vai ser bonito, rico, alegre, vai arrumar um casamento, vai ter um emprego, um carro do ano e assim por diante. Paulo não se encaixa nisso, porque se fôssemos medir o amor de Deus pelo apóstolo Paulo, segundo os termos de hoje, Deus certamente devia ter muita raiva dele. Se a gente fosse medir o amor de Deus pelo apóstolo Paulo, usando os parâmetros da teologia da prosperidade que tem por aí hoje, Paulo seria de fato um rejeitado e alguém contra quem Deus estava bastante irado, porque vocês viram a lista dos sofrimentos dele. Viram a lista dos sofrimentos dele. Então, qual a explicação para um crente fiel, temente a Deus, alguém que amava a Deus, qual a explicação para sofrer tanto? Por que pessoas assim sofrem? Por que crentes fiéis sofrem? E ele explica aqui a partir do verso 7. Vamos ler. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aqui, em resumo, Paulo está dizendo que a razão pela qual Deus o faz sofrer é para quebrar a sua autossuficiência, quebrar a sua autoconfiança, tornar Paulo totalmente dependente de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste na vida dele. A vida de Cristo não pode se manifestar na vida de Paulo sem que Paulo primeiro morra. E para que Paulo morra, são necessários os sofrimentos, as privações e as contrariedades para quebrar o seu orgulho, quebrar a confiança nele mesmo e despertar uma confiança plena em Deus. E aqui Paulo apela para uma analogia, que é a analogia do vaso de barro, que é como ele começa no verso 7. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro a que Paulo se refere é o verso anterior, quando ele fala do conhecimento de Deus na face de Cristo, o Evangelho. O Evangelho é o tesouro. Esse Evangelho, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, e que é nele que nós temos plena e completa salvação e redenção, esse tesouro, assim chamado porque é o conhecimento mais precioso do mundo, ele foi, contudo, escondido em vasos de barro, que era uma prática muito comum no Antigo Oriente. As pessoas não tinham bancos em caderneta de poupança, então elas guardavam coisas preciosas ou debaixo do colchão, debaixo do travesseiro, ou escondiam nas paredes das suas casas, ou então pegavam um vaso simples de barro, aparentemente sem valor nenhum, e colocavam dentro seus diamantes, joias, pedras preciosas, o que fosse de precioso para eles. Olhando de fora, era um vaso sem valor nenhum, um vaso de barro, usado para qualquer outra coisa. Mas dentro ele continha um tesouro precioso. Para que aquele tesouro aparecesse, era preciso que o vaso fosse quebrado, para que a preciosidade que ele escondia pudesse ser revelada em plena luz. Paulo se vê como esse vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. E o conhecimento do Evangelho está entesourado dentro de mim. Deus me deu essa revelação, esse conhecimento de quem é Jesus. Mas eu só posso, essa verdade só pode ser transmitida e aparecer a outras pessoas se eu sair do caminho. Eu tenho que sair do caminho, eu tenho que ser quebrado, o vaso tem que ser quebrado para que Cristo apareça. Essa é a razão da quebradeira que Deus promovia na vida do apóstolo Paulo, como ele diz aqui.
tenho esse tesouro, temos, porém, esse tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro, que é a nossa constituição como humanos, é a nossa humanidade, para que a excelência seja de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que fique claro que o poder é de Deus e não da habilidade de Paulo, da sua inteligência, da sua força, da sua capacidade. Deus resolveu fazer assim para que a glória fosse dele. O que Deus resolveu fazer foi pegar o conhecimento mais precioso do universo e esconder em pessoas como vocês e eu, que precisam ser quebrados todo dia para que essa verdade transpareça. Essa é a razão pela qual Deus submetiu o apóstolo Paulo a todos aqueles sofrimentos, a toda aquela quebradeira. E essa é a razão pela qual também ele continua hoje submetendo à quebradeira homens e mulheres fiéis, que creem e temem a Deus e querem servi-lo. Porque enquanto nós confiarmos em nós mesmos, enquanto nós quisermos aparecer e ter o primeiro lugar, esse tesouro não vai aparecer. Para que fique claro que a excelência do poder é de Deus, o vaso tem que ser quebrado.